Glória ao nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo bem conhecido nosso, né? Nós vamos meditar em algumas questões aqui bastante importantes desse salmo. Vamos ler. Salmo 133, a partir do verso 1, diz: Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te exaltamos por tua presença em nossas vidas, por tua presença neste lugar. Clamamos a ti que nesse instante que temos lido a tua palavra, o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra, que é poderosa e eficaz, possa transformar as nossas vidas. Por isso clamamos a ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender a tua santa palavra, que ela venha nos transformar, que ela venha nos moldar segundo a vontade do nosso Pai, e que possamos desta forma viver para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, este é um salmo bem pequeno, né? Mas ao mesmo tempo ele é maravilhoso, né? E ele está classificado entre os salmos de sabedoria, né? Que são os salmos que nós temos compartilhado aqui, né? Em toda essa série, né? De vários salmos de sabedoria. E ele é tão maravilhoso que, além dele estar entre os salmos de sabedoria, dele ser um salmo de sabedoria, ele também é classificado entre os salmos de ações de graças nacional, né? Então, o povo de Israel, ele utilizava esse salmo também para expressar as ações de graças a Deus como nação, né? E esse salmo também, além destas duas classificações, né, salmo de sabedoria e salmo de ações de graças nacional, ele está classificado também entre os salmos didáticos, né, salmos de ensinamento. E esse salmo, ele celebra justamente a beleza da unidade de um povo que se reúne para adorar ao único e verdadeiro Deus. E também celebra a unidade daqueles que se juntam para receber as bênçãos de Deus, como um único povo. Não é um salmo que celebra a individualidade, mas é um salmo que celebra a unidade do povo de Deus. Por isso Davi começa esse salmo justamente, esse salmo de sabedoria, justamente falando, né, da importância da unidade entre todos os que pertencem à comunidade da fé, entre os que creem em Deus e fazem parte da família celestial, né, da família espiritual. Esta é a razão porque Davi também usa a mesma palavra que Deus usou lá em Gênesis para dizer como esta unidade é vista pelo próprio Deus. Ele fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra bom que Davi usa aqui é a mesma palavra que Deus usou lá em Gênesis, né? Quando ele foi criando todas as coisas, ele disse como é bom, né? Como é agradável, né? Isso é bom. Ele criou os céus e a terra e disse: isso é bom. Ele criou os mares, né? Criou os animais e disse: isso é bom. E Davi usa a mesma expressão aqui, lá em Gênesis também, né? Deus, quando criou o homem, ele disse: é muito bom. E Davi então usa essa mesma palavra aqui para mostrar e expressar como Deus vê a unidade do seu povo, como Deus
vê a unidade daqueles que creem nele, né? A sabedoria desse salmo está expressa justamente nisso, né? Na importância que nós devemos dar à unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos dar a mesma importância que o próprio Deus dá para esta unidade. A vida cristã, ela não é uma vida de isolamento ou de individualidade. Eu creio em Deus, então eu vou viver para Deus, e quem não quiser, que não viva. Não é isto que é a vida cristã. A vida cristã é uma vida onde nós somos agregados a um povo e lutamos em favor desse povo, oramos por esse povo e batalhamos para que esse povo possa crescer na fé e no conhecimento. Nós nos empenhamos para estarmos juntos, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, né? A vida cristã é uma vida comunitária, é uma vida de nós partilharmos as coisas boas que Deus tem feito entre nós. É uma vida onde nós partilhamos das dores uns dos outros, nos ajudamos uns aos outros. É uma vida de comunhão, não é uma vida de individualismo, como eu disse, ou mesmo de isolamento. Não basta você orar somente na sua casa. Você tem que orar na sua casa, você tem que ler a Bíblia na sua casa, mas você também precisa estar unido com o corpo de Cristo e orarmos juntos como um povo, estarmos fisicamente juntos. Nossas reuniões de oração, né, durante a semana, até por uma questão, posso dizer até de logística, né, e um pouco de comodidade também, ela tem sido feita online. Mas quando nós estamos reunidos aqui aos domingos, nós temos que vir para cantar, para adorar ao Senhor, mas também para orarmos juntos, orarmos uns pelos outros, nos fortalecermos em oração, apresentarmos as questões que fazem parte das nossas necessidades e das necessidades dos nossos irmãos, e orarmos uns pelos outros. Nós precisamos ter isso em mente, e a igreja precisa resgatar isso. Esta comunhão, esta unidade, né? E ainda falando sobre isso, né? Essa unidade e essa união, ela não é originada, né, por uma mera concordância de ideias, pensamentos ou desejos mútuos que nós temos. Não é isso que origina esta unidade. Não são ideias comuns que geram esta unidade. Não são pensamentos comuns que geram esta unidade. Não é um acordo que fazemos entre nós que gera esta unidade. Também não é uma unidade política, ideológica, ou até mesmo denominacional, né? Assim como não é uma questão de pura afinidade que gera esta unidade. Muito menos é uma unidade assim com os pensamentos, com as atitudes, com os conceitos, concordância e o modo de vida que os ímpios, pecadores e escarnecedores têm. Esta é uma unidade muito distinta de todas essas coisas. A unidade que a Bíblia nos apresenta e nos chama para ter, e Davi aqui nesse Salmo, no verso 1, também nos alerta para isto. É uma unidade com o próprio Deus nas bases e princípios que Ele estabeleceu. Esta é uma unidade que reflete a santa união existente entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós temos o privilégio de sermos chamados para fazer parte desta unidade, da unidade da Santa Trindade. Deus nos chama por meio de seu Filho Jesus Cristo a fazermos parte desta santa unidade que o Samuel já falou algumas vezes aqui, que é uma harmonia perfeita, uma dança perfeita de amor, onde eles se completam e são completos. E nós temos o privilégio de, por meio de Cristo, fazer parte desta unidade existente e eterna. Por isso, ela só pode ser gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus.
Como eu disse, não é uma unidade gerada pela concordância que possamos ter entre nós de pensamentos, desejos e vontades comuns. Ela só pode ser gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, verso 3. E só podemos participar desta união por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. E esse é o primeiro aspecto que eu quero levantar aqui. O primeiro aspecto dessa união é que ela é uma união com Cristo. Aí a gente pode pensar, mas Cristo não tinha nascido ainda na época que esse salmo foi escrito. Mas havia uma esperança do Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E a esperança da vinda do Messias era alimentada constantemente. Então, esta união que hoje nós temos em Cristo era uma união que já era alimentada lá no Antigo Testamento. E é por isso que eu quero destacar esse aspecto dessa unidade que Davi fala aqui no Salmo 133. O que nós vemos justamente nesse Salmo é que aponta para esta união com o Messias que veio, que é o Cristo. Nesta união, Cristo voluntariamente assumiu o pecado da humanidade e a sua justiça foi atribuída ou imputada, a todos aqueles que creem nele. Então, a nossa dívida de pecado foi paga por Jesus e foi quitada por ele lá na cruz do Calvário. E é pela fé nele e nesta obra redentora que nos justifica diante do Pai que nós estamos unidos. Por isso nós podemos receber e desfrutar de todas as bênçãos espirituais, porque Cristo nos proporciona estas bênçãos espirituais. A Bíblia no Novo Testamento diz que Cristo, como o cabeça da igreja e como o único e suficiente mediador entre Deus e os homens, possibilita e garante que todas as bênçãos que Ele conquistou lá na cruz do Calvário estejam disponíveis e sejam desfrutadas pelos que confiam e creem nele. Porque Ele mesmo, o próprio Cristo, compartilha essas bênçãos com aqueles que estão unidos a Ele e são o seu povo. Uma das definições teológicas, para esta união com Cristo é que esta união é uma união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual Ele, Jesus Cristo, é a fonte da sua vida e poder e da sua bendita ventura e salvação. Então todas as bênçãos que podemos desfrutar nesta vida, nesta terra, elas estão concentradas, estão convergidas em Cristo, e somente em Cristo nós podemos desfrutar delas. Para nos ajudar ainda um pouco mais, as Escrituras vão descrever esta união, usando algumas figuras, como por exemplo, lá em João capítulo 15, verso 5, vai falar da videira e seus ramos, para nos ajudar a entender um pouco o que é esta união com Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5, mostra que esta união com Cristo, ela é representada ali na figura do alicerce e do edifício construído sobre o próprio Cristo. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer que esta união é como a união do esposo com a esposa. Paulo ainda fala, também em Efésios, que esta união é representada pela figura da cabeça e os membros do corpo. Então tudo está convergindo em Cristo, tudo converge em Cristo, e é a partir dele que nós desfrutamos de todas as bênçãos espirituais. E se nós nos aprofundarmos ainda mais nessas questões, nós vamos perceber que este é um chamado constante de Deus para nós. Nós precisamos viver em união.
Nós precisamos desfrutar da nossa união com Cristo, e a partir desta união com Cristo, nós devemos nortear toda a nossa vida e a nossa comunhão como igreja, como povo de Deus. A grande verdade é que nesta terra, se pensarmos em analogias e pensarmos em figuras que possam representar essa unidade, na verdade a gente não vai encontrar uma analogia ou uma figura que se compare adequadamente e profundamente ao que realmente significa esta união com Cristo. Mesmo assim, com aquilo que Deus nos fornece, segundo a nossa capacidade de compreensão, isso já deve despertar em nós o desejo necessário para termos uma ardente comunhão entre nós. Isso deve despertar em nós as figuras e as analogias que nós temos e que são fornecidas por Deus, deve despertar em nós o desejo de estarmos unidos a Cristo e unidos entre nós. Cristo é a razão de todas as coisas, e Ele então nos conduz e nos move para estarmos unidos a Ele, e a partir dessa união estarmos unidos entre nós. O mais importante é que a nossa união com Cristo precede, isso deve estar bem claro em nossas mentes, a nossa união com Cristo precede todas as outras coisas, precede todos os outros tipos de união, podemos dizer assim, do corpo de Cristo. E tudo isso, mais uma vez, reforçando, é uma ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem desperta em nós a fé em Cristo e o desejo de nos associarmos e caminharmos com os que foram chamados das trevas para a luz, e agora vivem pela fé em Cristo e em sua obra redentora. É pelo Espírito Santo também que conseguimos concordar em pontos fundamentais da fé, como a salvação pela graça somente pela fé em Cristo, como a divindade do próprio Cristo e a autoridade das Escrituras como palavra de Deus. É somente pelo Espírito Santo que nós podemos concordar unanimemente nesses pontos fundamentais da fé. O segundo aspecto dessa união é que estamos unidos por meio de Cristo. Então, o primeiro é que nós estamos unidos a Cristo. Isso é evidente que eu não estou explorando todas as questões a esse respeito, mas eu quero deixar isso claro, que esta unidade que Davi fala aqui no Salmo, o Novo Testamento aponta e nos diz claramente que, em primeiro lugar, é uma união com Cristo. E o segundo aspecto é que, por estarmos unidos a Cristo, nós nos unimos entre nós por meio de Cristo. Louis Berkhoff, ele diz o seguinte na sua teologia sistemática: Cristo e os crentes formam um corpo, como nós acabamos de cantar. O caráter orgânico desta união é ensinado claramente em passagens como João 15, que eu já citei, 1 Coríntios 6, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, Efésios 5, versos 29 e 30. E ele continua: nessa união orgânica, Cristo atende aos crentes. Olha só como é lindo isso, como é bonito isso. Nesta união orgânica, Cristo atende aos crentes e os crentes atendem a Cristo. Cada parte do corpo serve a cada uma das outras partes e por estas é servido. E juntas são subservientes ao todo numa união que é indissolúvel. Olha que coisa maravilhosa, que coisa realmente bonita essa união que a Bíblia nos aponta. Essa união que nós temos em Cristo, essa união que foi gerada por Cristo, essa união que é gerada em nós pelo Espírito Santo. Cristo, Ele vem e nos atende em nossas necessidades.
Em resposta ao amor de Cristo, nós servimos e adoramos a Ele. E cada parte de nós, aí agora sim, falando de forma individual, individualmente, nós servimos a cada uma das outras partes desse corpo, ou seja, nós servimos aos nossos irmãos, um servindo ao outro, e nós somos servidos pelos nossos irmãos, porque nós não podemos viver isoladamente. A Bíblia nos chama para vivermos em comunhão. A Bíblia nos alerta para vivermos em comunhão, para servirmos, termos disposição para servir ao nosso irmão, aos nossos irmãos, e recebermos também o serviço dos nossos irmãos, recebermos o amor dos nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos, orarmos por eles, recebermos a oração deles, sermos supridos em algumas das nossas necessidades pelos nossos irmãos e suprirmos os nossos irmãos nas necessidades que eles têm. Percebe como esta união, ela vai muito além do que simplesmente estarmos reunidos num lugar, do que simplesmente pensarmos de forma unânime. Vai muito além disso. E mais uma vez reforçando, esta unidade, ela é gerada em primeiro lugar pela nossa união com Cristo, e é a partir da nossa união com Cristo que nós podemos ter unidade entre nós. Berkhoff, ele continua dizendo: nesta união, Cristo é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo de crentes. Não é outra coisa senão a vida de Cristo que habita e anima os crentes, de modo que, para falar como Paulo, Cristo é formado neles. Gálatas 4,19. Por ela, Cristo vem a ser o princípio formativo da vida deles, dos crentes, e a conduz numa direção que vai rumo a Deus. Então nós estamos unidos a Cristo. Por causa dessa união a Cristo, nós estamos unidos entre nós, e a ação do próprio Cristo em nós nos conduz em direção ao próprio Deus. Provérbios vai dizer, nem está aqui no meu esboço, mas Provérbios vai dizer que a vida do justo aponta para o alto. A vida do justo sempre aponta para o alto. E se observarmos as Escrituras, Paulo, por exemplo, ele dá muita ênfase a isso. Ele diz: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, olhai para Cristo, como diz o escritor aos Hebreus, fixando os olhos em Cristo. E tudo isso nos faz, ou desperta em nós, o desejo pela eternidade, o desejo para estarmos com Cristo, o desejo de andarmos com Cristo, o desejo de caminharmos juntos para a eternidade. Nessa unidade gerada por Cristo e a partir de Cristo, o nosso amor mútuo cresce, e é somente nesta unidade que o amor verdadeiro pode crescer entre nós. Se não for nesta unidade com Cristo e a partir da nossa união com Cristo, o amor que vai crescer entre nós é um amor egoísta, é um amor que vai exigir do outro, mas não vai dar nada para o outro. Mas em Cristo, o amor verdadeiro vai crescer entre nós. É nesta unidade que nós percebemos que o nosso irmão tem uma necessidade que podemos suprir. É nessa unidade que nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. É nessa unidade que nós nos edificamos e nos fortificamos. É nessa unidade que nós crescemos na fé e no conhecimento de Cristo. É nesta unidade que nós resistimos contra os ataques do diabo e do mundo. Pensem, a Bíblia diz o seguinte, que é bom nós andarmos juntos, porque se um se levantar contra um de nós, vai ter que lutar contra dois.
O diabo, quando se levanta contra a igreja, ele não se levanta somente contra uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Ele se levanta contra o corpo todo de Cristo. Mas quando ele se levanta contra todo o corpo de Cristo, ele vai ter que derrotar todo o corpo de Cristo. E isso é impossível, porque Cristo é o cabeça do seu corpo, e Cristo já venceu o diabo lá na cruz. Mas quando o diabo consegue nos dividindo ou nos tirando da nossa comunhão com Cristo, aí nós perdemos a nossa comunhão entre nós também. Então nós nos tornamos vulneráveis a Ele. Aí nós não conseguimos resistir ao diabo. Mas quando nós nos mantemos em Cristo, e aí é importante nós lermos e estudarmos com cuidado, principalmente os 2 primeiros capítulos de Efésios, porque o primeiro capítulo, Paulo fala justamente onde Deus colocou o Jesus Cristo ressurreto no mais alto e sublime trono. Capítulo 1. E lá nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer que Deus colocou todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. Cristo é o nome mais alto, o nome mais poderoso, a autoridade máxima de todo o universo, de toda a criação, de toda a existência. Todos os inimigos de Jesus estão colocados debaixo dos seus pés. E é isso que Paulo vai falar ali no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele diz que Deus nos colocou assentados com Cristo. Por que o diabo não pode nos derrotar? Porque em Cristo nós estamos assentados com Ele nesse trono de autoridade, onde todos os inimigos de Cristo estão debaixo dos seus pés. Numa viagem aí, talvez mental, a gente pode se imaginar nós como igreja assentados no colo de Cristo, e todos os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. Estamos assentados com Cristo, todos os inimigos de Cristo e da cruz estão também debaixo de nós, mas estão debaixo dos pés de Cristo. Dá para entender isso? E é nessa unidade que nós precisamos estar, e é nessa unidade que nós precisamos nos manter, porque é nessa unidade que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Não é só quando eu individualmente declaro que o poder de Deus está sobre a minha vida, mas é quando eu estou unido com Cristo e com a igreja, eu posso dizer que as portas do inferno não prevalecem contra nós, que somos a igreja de Cristo. É nessa unidade também que nós desfrutamos das alegrias que se assemelham ao óleo que escorre pela cabeça de Arão, que é o que Davi fala aqui no 2º versículo. Ele diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Arão aqui, é a representação do sumo sacerdócio, que no Novo Testamento afirma claramente que o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Arão aqui é a representação justamente de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Arão não representa a figura de um líder religioso de alguma denominação específica. Muitos até usam esse texto para se impor sobre aqueles que estão ali reunidos com ele numa denominação, dizendo: olha, você só vai ser abençoado se você estiver aqui debaixo da minha cobertura espiritual. Se você sair da minha cobertura espiritual, você vai perder a bênção, hein? Se você sair debaixo da minha autoridade aqui, porque Deus me colocou como autoridade sobre você, se você sair debaixo da minha autoridade, então você vai perder tudo que Deus tem para você, você vai cair em maldição. Muitos usam esse verso, inclusive, para fazer esse tipo de imposição, para enganar as pessoas. É claro, a Bíblia sim aponta e nos mostra que
há uma bênção relacionada ao respeito e à honra que devemos dar aos líderes que Ele mesmo estabeleceu sobre nós. Mas a bênção de Deus não está condicionada somente a isso. A bênção de Deus está condicionada principalmente à nossa união com Cristo. Cristo é o cabeça. E Arão aqui, ele representa o sacerdócio de Cristo. Ele é a representação do próprio Jesus. Não é que no Antigo Testamento, para eles ainda haveria de vir, mas que para nós já veio. Este óleo, né, que ele aponta aqui, né, que Davi fala aqui no verso 2, ele traz, né, principalmente para o judeu, ele traz algumas lembranças e entendimentos, né? Por quê? Porque o óleo ali para o povo judeu, ele, além de ser uma especiaria preciosa, né, aponta justamente, primeiro, para a unção do sumo sacerdote, a capacitação que vem de Deus do sumo sacerdote, né? E mais uma vez lembrando, para nós é a unção que foi derramada sobre Jesus, né? Mas também esse óleo lembra o uso medicinal, né? Da forma como eles usavam, e até hoje de alguma maneira, né, se usa no cotidiano, né? Por exemplo, eles usavam o óleo medicinal para eliminar piolhos e também para acalmar irritações da pele, né? Então, quando Davi fala aqui que é como o óleo precioso sobre a cabeça, né, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, o povo entendeu isso, em primeiro lugar, como essa unção que vem que é derramada sobre o sumo sacerdote, mas também eles se lembraram do uso medicinal que eles utilizavam no cotidiano, que trazia alívio, né, e trazia cura também para o corpo, né? Este óleo derramado aponta também, agora para nós, né, aponta para o cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. É um cuidado mútuo que deve existir entre os irmãos, que vai promover o quê? Alívio, vai promover livramento, vai promover cura. Quando nós estamos unidos a Cristo, e a partir de Cristo nós estamos unidos entre nós, esta união vai fazer com que, mais uma vez, nós nos preocupemos com os nossos irmãos, oremos por eles, façamos aquilo que for necessário para suprir as suas necessidades, e isso vai promover alívio para a vida dos nossos irmãos, isso vai promover livramento, isso vai promover cura. É isso que esta unidade gera. É claro também que toda essa unidade também é um ponto de ruptura. Por que é um ponto de ruptura? É um ponto de ruptura porque ela também traz uma divisão, né? Ela promove uma divisão e uma desunião entre o mundo e nós que somos a igreja de Cristo. Se nós estamos em Cristo e estamos unidos com Cristo e estamos unidos a Cristo, já não estamos associados a este mundo, tampouco estamos sob a influência do diabo que domina e dirige a todos aqueles que estão fora de Cristo. Se estamos unidos com Cristo e a Cristo, já não compactuamos com os pensamentos e conduta deste mundo que anda nas trevas. Se estamos unidos com Cristo e a Cristo, nós rompemos com o pecado e buscamos a santidade. Mas quando nós compartilhamos, nós também compartilhamos responsabilidades, porque você assume uma responsabilidade de lutar para vencer o pecado ali que tem te derrotado já por tanto tempo, e você se responsabiliza para dar um retorno de como
as orações do seu irmão estão fazendo efeito na sua vida, se você está seguindo os conselhos bíblicos que foram dados a você ou não. Se a luta continua muito forte, ou se você já está vencendo as coisas que você não conseguia vencer sozinho. Percebe? É nessa unidade que todas essas coisas ocorrem. É nessa unidade que nós nos fortalecemos. É nessa unidade que, mais uma vez, o amor de Cristo cresce entre nós. É nessa unidade que nós permanecemos firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas que ele nos aponta. É nessa unidade que a nossa fé é fortalecida. Nós damos as mãos uns aos outros e caminhamos juntos rumo ao próprio Deus, como Berkhoff diz na sua teologia sistemática. Para concluir, então, nós devemos nos empenhar arduamente para responder a Cristo e aprofundar o nosso relacionamento com Ele, andando em união com o próprio Cristo, nas bases e fundamentos que Ele já estabeleceu desde a eternidade. Dessa forma, os nossos relacionamentos interpessoais na comunidade da fé vão refletir esta unidade com Cristo. Como o próprio Jesus disse, quando eles forem um, o mundo vai crer em mim. Quando eles forem um, mas um entre eles? Não, um com Cristo. E quando nós refletimos a nossa unidade com Cristo, todos que olharem para nós verão que nós somos de fato um com o próprio Cristo. E nesta unidade Cristo se revela. Nesta unidade o mundo vai crer em Jesus. Relacionamentos que resultam da unidade com Cristo manifestam a própria presença de Deus. Deus se manifesta nesta terra, neste mundo, através do corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Que a gente então possa entender quão bom e agradável, quão bom e quão suave é nós vivermos, nós que somos irmãos em Cristo, vivermos em união, vivermos em unidade. Que possamos lutar e nos esforçar pela unidade do corpo de Cristo. E esta unidade nos levará também a orar não só por aqueles que se reúnem no mesmo lugar como a nossa igreja aqui, mas nos levará a orar e batalhar em favor de todo o corpo de Cristo espalhado em toda a terra. Nós vamos lutar para que aqueles que estão sofrendo em países onde o Evangelho é proibido, onde a fé em Cristo é condenada, às vezes por leis constitucionais ou leis nacionais, nós vamos lutar para que os nossos irmãos permaneçam firmes na fé. Nós vamos orar por eles, nós vamos investir naqueles que estão lá no campo missionário, pregando a palavra de Deus, anunciando Cristo, fortalecendo os irmãos, fortalecendo a igreja perseguida. Nós vamos investir não só tempo em oração, mas também vamos investir monetariamente. Nós vamos investir naqueles que têm um chamado missionário, para que eles se preparem de forma adequada, para que eles possam ser enviados aonde Deus quer que eles estejam, pregando ali o Evangelho. Nós vamos nos compadecer dos nossos irmãos e das famílias dos nossos irmãos que têm perdido a vida por causa da sua fé em Cristo. Se você acompanha as portas abertas, por exemplo, você vai ver ali que muitos pastores estão há anos presos por causa da sua fé em Cristo. E nós não podemos nos tornar apáticos a isso, porque é o corpo de Cristo. O irmão que está preso lá faz parte da nossa família da fé. Ele está sofrendo, sua família está sofrendo,
E nós precisamos nos compadecer disso e precisamos orar por esses irmãos. Pessoas estão sendo mortas sem nenhuma piedade, estão sendo expostas, as suas mortes estão sendo expostas como troféus. E nós precisamos nos compadecer, nós precisamos orar por eles. Nós não podemos simplesmente dizer: puxa, graças a Deus estamos aqui. E isso não está acontecendo ainda aqui. Mas vai acontecer. E é quase que inevitável que isso aconteça. Aqui entre nós também. Enquanto isso não acontece aqui entre nós, nós temos que ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo. E temos que aprender com eles como permanecer firme na fé. Como não negar a Cristo quando suas famílias estão sendo colocadas na mais profunda miséria, estão sendo impedidas de ter recursos para se alimentar, para viver dignamente, até que esses irmãos neguem a fé. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos que estão em países onde a igreja é perseguida. Mas nós também precisamos nos empenhar para ajudá-los, porque isso vai trazer esse derramar do óleo suave sobre a vida deles. Amém? Nós precisamos estar unidos com Cristo e unidos entre nós, porque isso é bom e agradável aos olhos de Deus. É isso que eu tinha para compartilhar, e é esta a sabedoria que Davi nos traz neste salmo. É muito bom e é agradável a Deus que vivamos em união. Isso glorifica o nome do Senhor. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor através dessas verdades, através dessa realidade. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. E pedir que o Espírito Santo gere esta unidade e aprofunde esta unidade em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por ter enviado Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz do Calvário, para nos livrar deste corpo de pecado, para nos livrar das angústias de uma vida separada de Ti, ó Deus. Obrigado, Jesus, por ter vindo e por ter pago a dívida que nós não poderíamos pagar, para que pudéssemos ter a vida que nós nunca poderíamos ter. Obrigado, Jesus, por nos unir a Ti. Obrigado, Jesus, por ter nos salvado. Obrigado, Espírito Santo, por gerar a fé necessária para crermos em Cristo e estarmos unidos a Ele. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos ajuda a crucificarmos a nossa própria carne, a fim de experimentarmos a vida que há em Cristo. Obrigado, Jesus, porque Tu és o cabeça do Teu corpo, que é a igreja. E como parte da igreja, nós desfrutamos das Tuas bênçãos, nós desfrutamos da vida eterna que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Como parte do Teu corpo, que é a igreja, nós nos abençoamos mutuamente, nós nos ajudamos, nós oramos uns pelos outros, nós suprimos as necessidades uns dos outros, nós compartilhamos de todas as coisas que o Senhor nos tem dado, mas também compartilhamos das nossas lutas, das nossas dificuldades, e recebemos dos nossos irmãos a ajuda que o Senhor mesmo nos dá por meio deles. Paulo muitas vezes esteve necessitado, e quando ele estava necessitado, ele compartilhou dessas necessidades, e os irmãos então se levantaram para suprir essas necessidades. Alguns deles eram muito
pobres, e Paulo tentou dissuadi-los de ajudar, porque eles já não tinham quase nada, mas ainda assim eles entenderam o que é o teu amor, o que é estar vivendo contigo, o que é estar unido a ti, ó Jesus, e não se privaram do privilégio de ajudar a Paulo em suas necessidades, mesmo tendo profundas necessidades deles mesmos. Que possamos entender isso, Pai. Paulo compartilhou também das suas necessidades com a igreja lá de Filipos, e esses irmãos enviaram ajuda, e uma ajuda tão suficiente que superou a tudo aquilo que ele precisava. Por isso Paulo pôde dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei viver em privação, sei viver tendo abundância. Porque ele sabia e entendia que em Cristo ele podia todas as coisas, viver em qualquer situação, mas as necessidades que ele tinha foram supridas por Deus através dos irmãos. Que possamos aprender isso, Pai. Ensina-nos esta verdade e nos ajude a viver praticamente, ou na prática, esta verdade, para ajudarmos os nossos irmãos, para recebermos a ajuda dos nossos irmãos, para nos fortalecermos, para darmos a mão ao nosso irmão que está caído, para que ele se levante, para batalharmos, para que o nosso irmão não perca a fé, não perca a esperança em Cristo. Senhor Deus, nos ajude a viver em união e em unidade com Cristo e entre nós. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos disso, Deus. Nós precisamos dessa sabedoria, da sabedoria existente na união do Teu corpo, porque isso é bom e é agradável ao Senhor. Assim como a Tua bondade, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.